Fala, galera intensiva! O meu nome é Ivens, sejam bem-vindos a mais um Sunday Paper. Hoje o nosso Sunday Paper de número 125. E no Sunday Paper de hoje a gente vai falar sobre sepse, né? O mês de setembro é o mês da sepse, dia 13 é o Dia Mundial da Sepse, né? Que passou aí recentemente. Então, pelo menos um Sunday Paper tem que ser a respeito aí, né, da sepse para a gente levantar essa questão. Se vocês olharem aqui no canal, tem vários vídeos falando sobre fisioterapia e sepse, tá? Então coloca aí Ivens sepse, vocês vão encontrar vários vídeos. E o Sunday Paper de hoje, vamos ver mais um, tá bom? Então, nesse Sunday Paper de hoje, a gente vai falar aqui de um estudo que relatou aí a mortalidade, a prevalência e os fatores de risco para síndrome pós-terapia intensiva pós-sepse. Esse paper aqui foi publicado no Journal of Clinical Medicine esse ano, faz na verdade pouco mais de 2 meses que ele foi publicado, tá? E aí essa revista tem um fator de impacto de 4,964. Bom, contexto. A gente está no contexto da sepse, né? Então, deixa eu passar aqui. A gente tem em torno de 31 milhões de casos de sepse por ano, com mais de 5 milhões de mortes. A gente tem um aumento nas internações e diminuições na mortalidade. Deixa eu só fazer um parênteses. Esse número são números do Japão, tá? Esse aqui é um estudo japonês, então esses 31 milhões de casos e 5 milhões de mortes são somente lá no Japão, tá? No mundo todo é muito mais, somente no Brasil esse número é muito maior porque a nossa população é realmente muito grande. Porém, nos últimos anos, o que a gente tem visto? Um aumento nas internações referentes à sepse, porém com uma diminuição na taxa de mortalidade. Por quê? Porque a gente faz o reconhecimento precoce, porque a gente trata mais precocemente e a gente escolhe melhor o tratamento, né, o antibiótico para aquele tipo de infecção que levou à sepse. Então, isso tem levado à diminuição da mortalidade. Porém, esses pacientes ainda passam muito por um processo de mobilidade, ventilação mecânica e sedação, e isso acaba levando os pacientes para o que a gente chama de síndrome pós-terapia intensiva, né? Aqueles pacientes que sobrevivem à internação na UTI e saem com déficits físicos, cognitivos ou de saúde mental que foram adquiridos ou piorados durante essa internação na UTI. Esses déficits não só são percebidos quando o paciente está na UTI, está na enfermaria ou logo após a alta, mas eles são de longo prazo. A gente vai encontrá-los 3 meses, 6 meses, 12 meses, até 5, 10 anos depois da alta desse paciente da UTI, tá? Então, entender a incidência da síndrome pós-terapia intensiva, os fatores de risco, o impacto no prognóstico desses pacientes que tiveram sepse e desenvolveram a fraqueza, a síndrome pós-terapia intensiva, vai ajudar aí na prevenção e no tratamento. O objetivo desse estudo? Bom, o objetivo primário foi verificar a sobrevida 2 anos após a sepse. Então, eles fizeram um follow-up de 2 anos nesses pacientes, com o objetivo primário de entender aí qual que era a taxa de sobrevida desses pacientes. Quem eram os pacientes incluídos nesses estudos? Então, eram pacientes críticos com sepse, então pacientes que tiveram sepse e ficaram internados na UTI e que tinham uma idade maior que 18 anos. Os desfechos que eles avaliaram: mortalidade, a prevalência da fraqueza adquirida na UTI e os fatores de risco associados ao desenvolvimento da fraqueza, da síndrome pós-terapia intensiva. Né? Estou com a fraqueza adquirida na UTI na cabeça, mas é síndrome pós-terapia intensiva. E os time points que eles avaliaram foram 3 meses, 6 meses, 12 meses e 2 anos após a alta do paciente da UTI. Então, o desenho do estudo foi um estudo observacional, então não teve intervenção, por isso que aqui, ó, naquela estratégia onde a gente costuma ver qual foi a intervenção e qual foi o grupo controle, não tem, porque foi um estudo observacional, não tem intervenção, né? Foi um estudo prospectivo, unicêntrico, feito no Kobe University Hospital, no Japão. Bom, então, eles tiveram, nesse tempo do estudo, 86 pacientes admitidos na UTI com sepse, foram incluídos no estudo 77 pacientes, dos quais 64 saíram vivos da UTI, então teve a morte aqui de 13 pacientes durante a internação na UTI. Entre a alta e a primeira avaliação, que foi 3 meses após a alta, teve aí a morte de mais 5 pacientes, e 5 pacientes acabaram saindo do estudo. Depois, entre 3 e 6 meses, a morte de mais 7 pacientes. Entre 6 meses e 12 meses, morte de mais 4 pacientes. Entre 12 meses e 2 anos,
a morte de 4 pacientes e sobraram vivos após 2 anos 39 pacientes, tá? Então aqui ele está mostrando o fluxograma aqui de todo o processo do estudo, desde o momento que o paciente era incluído lá na UTI até esses momentos que o paciente era reavaliado. Bom, já que o desfecho primário era sobrevida em 2 anos, coloquei logo aqui o gráfico, né, da sobrevida em 2 anos desses pacientes. E após 2 anos, os pacientes que sobreviveram à sepse tiveram aí uma mortalidade de 53%. Então, apesar de saírem vivos da UTI, um pouquinho mais da metade dos pacientes morreu nos 2 anos subsequentes à alta da UTI. A incidência de síndrome pós-terapia intensiva foi de 68,5%. Esse diagnóstico aqui, né, de inicial de síndrome pós-terapia intensiva era feito 3 meses após a alta, tá? Então, a primeira avaliação desses pacientes após a alta eram 3 meses depois da alta. Então, esse número aqui já é 3 meses após a alta do paciente. Olha como é alta a incidência mesmo 3 meses depois. 68,5% dos pacientes, né? E aí, esse 68,5% tinha algum déficit cognitivo, físico ou de saúde mental. Se a gente olhar cada um deles separadamente, ó, a maioria, 57,4%, tinha déficit físico, 25,9% tinham déficits cognitivos e 31,5% algum problema de saúde mental. E ele mostra aqui as intersecções, né? E, por exemplo, esse 11,1% são os pacientes que tinham déficit nas 3 dimensões avaliadas aí. Então, é um grande problema para a gente mesmo isso aí. Aqui ele está comparando a sobrevida dos pacientes que tiveram síndrome pós-terapia intensiva com aqueles pacientes que não tinham síndrome pós-terapia intensiva. E olha a diferença na mortalidade. Pacientes que tinham síndrome pós-terapia intensiva tinham uma mortalidade de 46% após 2 anos, enquanto que aqueles pacientes que não tinham síndrome pós-terapia intensiva tinham uma mortalidade de 6%. Então, é uma diferença muito grande na taxa de mortalidade. Ou seja, a gente precisa conhecer como evitar, né, conhecer os fatores de risco para conseguir evitar a síndrome pós-terapia intensiva para melhorar a sobrevida dos nossos pacientes que sobrevivem a uma internação com sepse na UTI. Ele comparou aqui também pacientes que não tiveram síndrome pós-terapia intensiva com aqueles que tiveram, né, com relação ao índice de Barthel, ou seja, a funcionalidade, a parte física, e tanto 3 meses depois da alta, 6 meses depois da alta e 12 meses depois da alta, o desempenho daqueles pacientes com síndrome pós-terapia intensiva foi pior, tá? Então, o acometimento físico é bem presente nesses pacientes com síndrome pós-terapia intensiva pós-sepse. Na parte de saúde mental, que ele avaliou aqui usando o RADS, né, o Hospital Anxiety and Depression Score, quando avaliado 3 meses depois, teve diferença, né, os pacientes com PICS tinham mais problemas de saúde mental, seja ansiedade ou depressão, mas depois de 6 meses ou 12 meses já não tinha uma diferença estatisticamente significante para isso. E para a parte cognitiva também, ele usou aqui o SMQ, e depois de 3 meses tinha uma diferença, né, com relação ao grupo que tinha síndrome pós-terapia intensiva, tinha uma maior prevalência de déficit cognitivo. E aqui, quando ele olha, né, já para separadamente para a parte física, saúde mental e para a parte cognitiva, comparando quem teve e quem não teve, né, síndrome pós-terapia intensiva na saída da UTI, ele viu que não teve diferença estatisticamente significante entre os dois grupos para os acometimentos separadamente, né? Apesar da gente olhar aqui para as curvas, né? E a curva vermelha, que é quem teve síndrome pós-terapia intensiva, realmente está muito abaixo comparado àqueles dos pacientes que não tiveram, né? Então, visualmente parece grande a diferença, mas estatisticamente essa diferença aparentemente não foi importante. E quando ele estava tentando entender os fatores de risco, né, para predizer a presença da síndrome pós-terapia intensiva, o único item aqui, ele estudou a idade, o sexo, o SOFA, né, que é o score de disfunção fisiológica, né, disfunções orgânicas, e o Glasgow, o nível de consciência. Desses 4 itens, o único que se correlacionou independentemente com o desenvolvimento da síndrome pós-terapia intensiva foi o nível de consciência, o Glasgow, no 7º dia de internação, tá? Então, conclusão. A prevalência de síndrome pós-terapia intensiva aos 3, 6 e 12 meses após a sepse foi de 70%, 60% e 35%. Então, veja que mesmo ao final de um ano pós-alta,
a prevalência da síndrome pós-terapia intensiva ainda é altíssima, ó, pegando 1/3 dos nossos pacientes. A pontuação da escala de Glasgow no 7º dia foi um fator independentemente associado à síndrome pós-terapia intensiva quando avaliada 3 meses após a sepse. E entre os sobreviventes com sepse, aqueles que tiveram síndrome pós-terapia intensiva apresentaram menor taxa de sobrevida em 2 anos. Então, se o nosso doente tem sepse e ele sobrevive, mas ele tem síndrome pós-terapia intensiva, esses doentes têm maior chance de morrer ao longo do tempo, tá bom? Então, ó, não esquece de deixar aquele joinha, de se inscrever no canal, indicar para sua galera se inscrever no canal. Clica na setinha que tem aqui embaixo, em algum lugar embaixo do vídeo aqui, compartilha no grupo de WhatsApp com a sua turma, comenta aí o que você achou e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!